Catholic renewal, renewal in the Holy Spirit. Long life for the charismatic. Espressione del più vasto movimento di rinnovamento carismatico. Popolo di Dio, popolo del rinnovamento carismatico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Tatá, da comunidade Javenice, do CERN. Estou aqui com vocês hoje para começar um estudo sobre liderança cristã, tomando como referência o livro de Neemias, um livro histórico, Velho Testamento, que faz parte daquilo que é chamado livro de Esdras e que trata da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Esse livro, Neemias, é muito interessante como manual de liderança, porque se trata de uma operação que envolveu muitas pessoas, um planejamento vasto, o financiamento da obra e, sobretudo, a motivação da obra, do que eles deveriam fazer. E, por isso, o livro de Neemias, ele se presta a esse manual de liderança cristã. A liderança cristã é alguma coisa que nós devemos considerar, porque o mundo não vive sem líderes. Os líderes são aqueles apontados pela própria população, pela humanidade de um modo geral, surgem em diversas circunstâncias, mas é uma função, a liderança é uma função fundamental nos dias de hoje. E por isso nós estamos começando esse caminho, o caminho de formação de uma liderança cristã, a partir do livro de Neemias. Eu queria tomar com vocês o primeiro capítulo do livro de Neemias, que dá a introdução de toda a operação, de tudo aquilo que Neemias vai desenvolver. Podemos ler juntos. Neemias, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Casleu, no 20º ano, eu estava no castelo de Susa. Chegou meu irmão Anani com alguns homens de Judá. Eu lhes perguntei como iam os judeus, o resto que sobreviveram no cativeiro, e como estavam em Jerusalém. Eles responderam: o resto que sobrou do exílio vive lá na província, em grande miséria e humilhação. A muralha de Jerusalém está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Ao ouvir essas notícias, sentei-me a chorar. Então, nós vemos que o livro de Neemias traz uma situação, a situação de muralhas destruídas, pegando fogo, o povo em situação de humilhação, o povo sofrendo, e isso incomoda Neemias. E talvez seja esse o grande ponto da liderança cristã, se importar. Porque não basta você saber da situação, você tem que se importar com ela. Vejam, há necessidade de pessoas que exerçam a liderança. E nós vemos o resultado dessas lideranças na história da humanidade. No século XX, os 3 líderes mais influentes foram aqueles que mais fizeram mal à humanidade. Eu estou falando de Hitler, estou falando de Stalin, estou falando de outros, Mao Tse-tung e outros líderes desse século XX que lideraram em situações de dificuldade do povo e, na realidade, fizeram um mal danado a esse mesmo povo que eles lideraram. Então, a liderança é algo necessário, algo que alguém assuma, mas há necessidade de se refletir sobre ela para que ela seja benéfica à população. Neemias vai ser o nosso fio condutor. E aí nós partimos dessa premissa. A liderança cristã é fundamentalmente diferente da liderança secular. Então, quando nós falamos de líderes, hoje em dia, eu quero falar, existe uma certa tendência de confundir a liderança cristã com a liderança comum. Nós tivemos aí um tempo onde se falava muito de marketing cristão, agora está se falando de coaching, e há uma certa confusão da liderança, vamos falar assim, secular com a liderança cristã. Embora a liderança cristã tenha alguns pontos
vamos falar assim, próximos da liderança secular, a liderança cristã ela é fundamentalmente diferente da liderança secular. Isso por quê? A liderança cristã, ela parte das premissas do Evangelho, parte das premissas do reino, dos objetivos da salvação da humanidade. Enquanto a liderança secular, ela parte dos princípios de lucratividade, de ampliação de mercado, de liderar o mercado, enfim. A liderança cristã, a liderança secular, se preocupa com a lucratividade, resultados e coisas semelhantes. Enquanto a liderança cristã se preocupa com a salvação dos homens, se preocupa com o estabelecimento do reino. Por isso que a liderança cristã ela é diametralmente oposta ou parte de premissas diferentes daquelas da liderança secular. O texto que nos ilumina é o texto de Mateus, no capítulo 20, versículo 26, quando o Senhor discute com os seus discípulos aquele episódio tão conhecido da mãe de 2 discípulos que se aproxima de Jesus Cristo e pede para que um fique à direita e o outro fique à esquerda quando ele estabelecer o seu reino. E Jesus Cristo responde para aquela mãe, olha, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser aquele que está à frente, seja aquele que sirva. E fala que entre vós não deve ser assim. Os homens exercem o poder para dominar, para explorar, mas nós, os cristãos, não podemos ser assim. A ideia da liderança cristã, que é a ideia cristã mesmo, é o serviço. O líder cristão é aquele que está a serviço dos objetivos de Jesus Cristo, a serviço do reino de Deus, a serviço do Evangelho, e não a serviço da obra própria, da obra pessoal, dos interesses pessoais. Por isso que a liderança cristã ela é diferente da liderança secular. Ela parte de uma premissa diferente, ela parte de princípios diferentes, embora sejam parecidas, porque vai se utilizar muitas vezes dessas ferramentas que são ferramentas normais da vida cotidiana. Planejamento, visão, comunicação, que são as coisas que são próprias de uma liderança comum. Embora, volto a dizer, a liderança cristã parte de uma premissa diferente. A liderança cristã, logo no começo do Evangelho, do texto de Neemias, nós encontramos. Neemias pergunta como iam os judeus, o resto que sobreviveram do exílio, como estava de Jerusalém. Então, nós partimos desse princípio, o homem e a situação que ele vive. Nós estamos diante de uma situação bastante complicada no mundo de hoje. Não precisamos falar ou fazer uma análise da realidade do mundo, da sociedade. Isso aí, já existem muitas dessas análises. O Papa Bento XVI é um especialista em analisar a humanidade atual em relação ao Evangelho, em relação à fé. E nós vimos aí o relativismo, o secularismo e todos esses ismos que compõem hoje em dia a cultura contemporânea. Então, nós estamos diante de uma situação. Diante dessa situação, nós temos 3 coisas a fazer. Ou nós nos importamos, ou rezamos e não fazemos nada, ou nos comprometemos. É a situação de Neemias. Neemias está diante de uma situação, a situação da destruição de Jerusalém. As coisas estão de mal a pior. Muralha destruída, o povo humilhado, o sofrimento, e ele está numa situação, vamos falar assim, confortável. Ele está em Susa, ele é o copeiro do rei. O copeiro é aquela espécie de primeiro-ministro, mordomo, aquele que serve à mesa do rei, aquele que está próximo do rei, e come da comida do rei, que faz a agenda do rei. Então, ele está numa situação confortável. Ele está mais ou menos a 650, a 700 quilômetros de distância de Jerusalém. Está em Susa, uma capital regional, e está vivendo bem. E está diante dele um problema. É como nós hoje. Nós estamos diante de alguns problemas. A destruição da família, o avanço do secularismo, o ateísmo moderno, o cientificismo, nossas universidades ensinando cada vez um ateísmo prático, nossos jovens sendo voltados para o consumismo, captados pelo consumismo. Nós estamos diante de uma situação semelhante àquela. Jerusalém precisa ser reconstruída.
a religião precisa ser restabelecida, o evangelho precisa ser proclamado. Então, nós temos essas atitudes. Ou nós não nos importamos, porque estamos numa situação confortável, isso não me atinge, isso não está nas portas de minha casa, então eu pouco me importo com isso. Ou vou fazer aquilo que muitas vezes a gente faz. Vou rezar, vou pedir ao Senhor, vou rezar muito, e só. E não faço mais do que isso. Fico só na oração. Ou resta a opção de Neemias, comprometer-nos. Nós temos que nos comprometer. E para comprometer com a transformação dessas coisas é necessário liderar. E essa liderança que é exigida hoje em dia tem 3 elementos fundamentais. Primeiro, aquilo que nós chamamos de experiência fundamental, ou experiência de sentido. Segundo, visão. É necessário que a gente tenha uma noção daquilo que nós vamos fazer ou que nós pretendemos realizar. E terceiro, nós temos que juntar uma série de qualidades pessoais, etc. e tal, que vão formar aquilo que nós chamamos de liderança. Então, a liderança cristã, a liderança que nós estamos propondo, parte desses 3 princípios. Primeiro, uma experiência. Segundo, uma visão. E terceiro, algumas qualidades. E eu quero falar um pouco sobre cada uma desses elementos. A começar daquilo que é chamado de experiência fundamental. Quando a gente lê o texto de Neemias, nós vemos que Neemias pergunta para o seu irmão Hanani como que está a situação de Jerusalém. E, ao ter a resposta, ele tem seu coração compungido, seu coração tocado, seu coração movido. Tanto é que ele se coloca em jejum e vai chorar diante daquela situação. Embora ele não fique somente no choro e no jejum, ele se compromete em transformar aquele quadro que lhe foi apresentado. Hanani representa a consciência cristã. Quando nós tomamos conhecimento da situação que nós vivemos, que a humanidade vive, e que nós podemos fazer alguma coisa, isso deve machucar o nosso coração, nesse sentido de provocar em nosso coração uma reação. Essa reação é uma experiência de sentido, que é provocado pelo Espírito Santo. O meu coração se incomoda e deseja fazer algo para transformar, para mudar aquele quadro que se nos apresenta. Essa experiência de sentido, para nós, na renovação carismática, nós chamamos de batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo desperta em nosso coração a consciência cristã para a missão cristã. E essa missão cristã deve ser exercida por todos nós. E isso é o nosso trabalho de liderança. Mas parte primeiro dessa experiência fundamental. Eu me importo, eu tenho a ver com isso. Esse povo que está nesse sofrimento não é alguém que está distante de mim, mas é alguém que faz parte da minha vida, é alguém que faz parte do meu povo. Essa experiência fundamental é necessária para o trabalho da liderança, porque senão se torna algo externo a mim, algo que não tem nada a ver com a minha vocação, com aquilo que eu sou. Por isso é fundamental uma experiência existencial. Além disso, é necessário que a gente tenha uma experiência vocacional, ou seja, que eu sinta que eu sou chamado para isso. Ao olhar aquela situação que se me apresenta, eu tenho que perceber que eu sou chamado, e todos nós somos chamados, a fazer algo para transformar aquilo dali. E Neemias compreendeu bem isso daí, essa experiência vocacional. Além do mais, há um questionamento, qual é o significado de minha vida diante disso? Eu vivo uma vida confortável, enquanto meus irmãos vivem uma vida de penúria, uma vida de humilhação. Então, qual que é o sentido disso? Eu tenho que dar um sentido à minha vida em relação às necessidades que se me apresentam. Então, Neemias se sente provocado, e isso faz com que ele saia de seu conforto e se comprometa efetivamente na transformação daquela situação. Essa experiência de vida, a experiência vocacional e esse questionamento interior provoca aquilo que nós chamamos de convicção. A convicção
é necessária para a gente agir. Eu não posso agir pelo achismo, porque eu acho, eu tenho que agir de maneira convicta. Eu sei que aquilo é necessário, assumo as responsabilidades de liderar naquilo que é necessário, estou convicto daquelas ações, estou convicto que aquelas ações, aqueles procedimentos são necessários para que a situação mude, para que os objetivos sejam atingidos. Então, sem convicção, também não existe liderança. E essa convicção é resultado de uma experiência vocacional, de uma experiência de sentido e de um questionamento interior que provoca a mudança do nosso comportamento. Eu cito aqui, nesse caso, o exemplo de São Paulo. São Paulo, a partir de uma experiência existencial, São Paulo se coloca também no trabalho de liderança cristã. O segundo elemento é a visão. Jesus Cristo fala no Evangelho de Lucas que um cego não pode guiar outro cego, senão os dois caem no buraco. Então, Neemias, ele tinha a visão de Amós. Amós, já alguns anos antes, alguns séculos antes, já havia profetizado da reconstrução de Jerusalém e como deveria ser feita essa reconstrução. Neemias tinha isso no seu coração e na sua cabeça. Quando ele se sente provocado pela situação que estava em Jerusalém, vem ao seu coração aquela visão de Amós. Então, ele tem uma visão daquilo que ele deve fazer. Isso coincide com aquilo que Jesus Cristo mesmo ensina. Nós temos que sair a campo para realizar um trabalho, eu não posso sair sem saber o que eu vou fazer. É necessário ter uma visão. E essa visão é fruto de uma reflexão, é fruto de uma oração, mas ela é motivadora, ela é fundamental, ela que vai gerar estratégias, ela que vai gerar as táticas necessárias, é a visão. Jesus Cristo tinha uma visão, a visão do reino. E quando ele sobe ao céu e envia seu Espírito Santo à igreja tem a visão de Jesus Cristo, a visão do Evangelho de Jesus Cristo para o mundo de hoje. Então, sem essa visão, é impossível uma liderança. A liderança parte, então, de uma experiência e parte de uma visão. Essa visão é necessária para que as atividades sejam implementadas. Além disso, o líder precisa juntar algumas qualidades. E eu aqui elenquei 3 qualidades necessárias. O compromisso, a credibilidade e algumas qualidades fundamentais ou qualidades pessoais. Aqui entra todo o aspecto da formação, a necessidade de uma formação. Você não pode entrar a campo sem ajuntar alguns conhecimentos que serão aplicados no exercício da liderança. Então, estou falando de 3 qualidades. Estou falando sobre compromisso, sobre credibilidade, sobre qualidades pessoais. Um pouco sobre cada uma delas. Primeiramente, compromisso. Não existe liderança sem comprometimento. Comprometimento com a obra, comprometimento com a visão. Nós não podemos ser irresponsáveis. A responsabilidade gera o compromisso. Não colocar nossos interesses em primeiro lugar, mas os interesses da obra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, fala sobre isso. Se alguém quiser seguir Jesus Cristo, tem que colocar os interesses de Cristo antes dos nossos próprios interesses. E esse é o nosso compromisso. Exige de nós uma doação, uma renúncia, buscar a vontade de Deus, compromisso, estar comprometido com a obra. Neemias se comprometeu. Ele não ficou em Susa, ele sai do seu castelo, se desloca, fisicamente está presente onde está a reconstrução, ele se compromete. Então, liderança cristã sem compromisso não é possível. Uma segunda qualidade pessoal, além do compromisso, a credibilidade. Há necessidade de termos credibilidade. Essa credibilidade vem de 2 aspectos. Vem do testemunho que Deus dá a nosso respeito, na medida em que as coisas acontecem pela graça. E a credibilidade vem também do testemunho que nós damos em nossa própria vida. Se eu sou um sujeito que vive irresponsavelmente, se não assumo compromissos, e sou incapaz de realizar algumas tarefas mínimas, renunciar a algumas coisas. Se eu não dou testemunho de vida, como é que eu vou ter credibilidade para liderar? Portanto, a credibilidade pessoal é fruto do
testemunho pessoal. Mas existe também a credibilidade que é dada pelo testemunho de Deus a nosso respeito. Quando as coisas que fazemos acontecem, quando a visão de Deus se estabelece pela ação da graça. Então, a credibilidade, juntamente com compromisso, juntamente com toda a experiência inicial, vão formando a base daquilo que é chamado de liderança cristã. Esse testemunho de Deus, testemunho de vida, se soma a outros dois elementos. A competência, você tem que ser competente para fazer aquilo que você está fazendo, e o caráter, uma questão de honestidade, uma questão de ser limpo, de ser claro, transparente. Então, aí nós temos testemunho de Deus, testemunho pessoal, competência e caráter. Isso forma aquilo que é chamado de credibilidade da liderança cristã. E isso é importante para que a gente possa compreender e progredir um pouco mais nesse esforço de compreender a liderança cristã. E, por fim, encerrando aquilo que proponho nessa primeira aula, a questão das qualidades pessoais. E aqui eu elenquei 5 qualidades pessoais que são necessárias para uma liderança cristã. Primeiro, saber conciliar o planejamento prático com a vontade de Deus. Muitas vezes aquilo que nós queremos fazer não é bem aquilo que é a vontade de Deus. Então, há necessidade de nós conciliarmos aquilo que nós devemos e queremos fazer com aquilo que é da vontade de Deus. De vez em quando a gente tem algumas ideias, mas será que aquilo é realmente aquilo que Deus quer realizar? Então, essa é uma qualidade, conciliar uma coisa com a outra. Uma segunda qualidade é aprender a conviver com críticas não merecidas. Todo líder é criticado, mereça ou não mereça. Quando a crítica é fruto de um merecimento por algum erro, alguma incompetência, algum desvio, alguma falha, nós temos que suportar, porque isso é natural. Agora, o difícil é suportar as críticas não merecidas. E isso é um exercício que tem que ser desenvolvido. Nem sempre nós agradamos as pessoas. Aliás, na maioria das vezes não agradamos. Então, essa crítica que não é merecida, ela deve ser suportada como parte do processo da liderança cristã. Suportar as críticas não merecidas. Uma terceira qualidade é resolver problemas de conflitos de personalidade e de relacionamentos. A maior parte das vezes, a maior parte do tempo, um líder cristão está resolvendo problemas de conflitos. Porque a liderança cristã se exerce sobre pessoas. Os projetos, as visões vão sendo realizadas pelo engajamento das pessoas nesses projetos. Então, a liderança, ela se realiza nessa influência de colocar as pessoas para fazer o que deve ser feito. E isso gera conflitos. Conflito entre elas, conflito das relações pessoais, e a maior parte das vezes o líder é chamado a tentar ou resolver ou mediar esses conflitos. Eu ouso dizer que a maior parte do tempo, ou a maior parte do tempo que nós nos dedicamos à liderança cristã é dedicado a isso, a resolver conflitos entre os liderados. Aquelas antipatias pessoais, aquelas disputas que acontecem. Nós vemos isso em Jesus Cristo. Os seus 12 apóstolos tinham seus conflitos e Jesus Cristo tinha que constantemente administrar esses conflitos. Uma quarta qualidade pessoal, que hoje em dia na liderança cristã é comum, nós temos que aprender a enfrentar sérias dificuldades financeiras. Nós não temos todo o dinheiro que precisamos para realizar a obra que Deus nos propõe. Neemias também sofria essa dificuldade. Então, aprender a sofrer as pressões financeiras. E isso aí implica em planejamento, implica em financiamento, e isso nós temos que nos capacitar para isso. E uma quarta qualidade pessoal é saber lidar com pessoas machucadas na obra. Lidar com líderes antigos machucados. Muitos saem do trabalho da obra de Deus machucados ou estão machucados, e é necessário que a liderança cuide dessas pessoas, saiba trabalhar com líderes antigos que já estiveram
à frente da obra e que estão machucados. A liderança cristã também é um processo de cura. E eu queria terminar falando sobre o grande perigo que existe na liderança cristã, que é a mediocridade. Ser menos do que aquilo que a gente pode ser. E aí eu elenquei algumas coisas que são próprias da mediocridade, né? Ser menos do que aquilo que a gente é chamado a ser. O medíocre não possui ideal. O ideal é o menos, é o fazer o menos possível, sempre um mínimo. Querer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, ou coisa semelhante. O mínimo possível. Nada de muito esforço. Um líder medíocre é aquele que sempre está certo, nunca está errado. Então, não admite uma discussão, não admite um processo de avaliação. Um líder medíocre perde a calma por qualquer motivo. Qualquer coisa está chutando balde, qualquer coisa está... porque não quer discutir as questões, porque não quer colocar em xeque a sua própria liderança. Um líder medíocre joga sempre a culpa nos outros. Quando as coisas acontecem errado, nunca é culpa dele. Embora ele tenha decidido, tenha planejado, tenha fomentado, a culpa sempre é dos outros. Dos outros ou de alguém, né? Mas nunca é dele. Isso é uma característica de uma liderança medíocre. O líder medíocre é intolerante, impaciente, ele não suporta esperar, ele acha que as coisas são para ontem, quando as coisas têm um processo por si mesmo. Um líder medíocre é uma pessoa descontrolada em sua vida, de um modo geral. Não tem controle sobre sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida financeira. Então, vai quebrando galho em fazer as coisas. É uma pessoa descontrolada. Um líder medíocre não delega nada, porque tem medo de que as pessoas assumam o seu lugar e ele se torne dispensável. Um líder medíocre não reconhece o erro, não reconhece que erra. Um líder medíocre tem baixíssima inteligência emocional, ele não suporta nenhum tipo de pressão e acaba desistindo. E, por fim, um líder medíocre é aquele que é hipócrita, não tem uma autenticidade de vida, não tem credibilidade. Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade a essa reflexão sobre Neemias, a partir de alguns outros elementos da liderança cristã. Nesse primeiro momento, nós tivemos uma visão geral do que significa a liderança cristã. Até a próxima aula. Eu sou o Tatá, da comunidade Javenice.